Hey, ouvinte, você sintonizou 23,5. Aleluia! Vortex Causcast. Tocando o caos e o seu coração. Desculpa, gente! Olá, saudações nos 23 vértices de nosso triângulo, ouvinte. Você está prestes a presenciar a 30ª abertura do Vortex. E hoje nós revisitaremos o tema da gnose. No pilar do meio, eu sou o Gelo, e aparentemente eu ainda lembro como é que faz. No pilar da esquerda tô eu, o Vitor, e eu não preparei frase nenhuma. Mas preparou a pauta? É melhor eu voltar? Mas preparei a pauta, isso aí. Então tá bom. É 1-0. 1-0 segue o jogo, o juiz deu a vantagem, continua o lance. Isso aí, cara. Pela direita, eu sou o Rodrigo Vignoli e nunca faça em particular aquilo que você não faria comigo. Não é o contrário? Não. Ok. Então antes da gente começar, trocar uma ideia rápida. O Apoia já está implementado. Vocês podem nos apoiar em apoia.se/VortexCauscast, tá certo? Meu Deus, Rodrigo, seu depravado, agora que eu entendi. Eu não sei o que você entendeu. Eu não sei o que você entendeu aí, porque não tem nada pra ser entendido, mas... Tem muita coisa, cara. Você vai descobrir quando o programa estiver ao vivo o que você falou, Rodrigo. Você não percebeu o que você falou. Quando você for ouvir, você ouve por que eu te chamei de depravado. Eu sou depravado. Eu tô me sentindo sujo, para de gritar no microfone. Voltando, a partir de R$5 você pode nos apoiar financeiramente. Se não der pra nos apoiar financeiramente, você pode apoiar a gente divulgando o nosso trabalho, tá? Sabe aquele negócio de trocar arte por trabalho? Não é exatamente isso. Então o que você pode fazer? Compartilha, retuita, mostra pra pessoa, marca o coleguinha, coloca em grupo de família, coloca em grupo que você tá e a gente não tá porque não deixaram a gente entrar. Isso é constrangedor na internet. Eu sou bloqueado em alguns grupinhos. Também sou bloqueado em alguns. Eu tento entrar em alguns grupos, aí não rola. É muito legal que os grupos em que eu sou bloqueado, a galera fala mó bem de mim lá, é mó legal. Tô num grupo do WhatsApp que vira e mexe o pessoal fala mal de mim. Aí eu fico quietinho. Eu fico lá só vendo. Isso aí. E se inscrevam na porra do meu canal lá no YouTube, porque os vídeos que eu vou produzir com o Rodrigo vão estar tudo lá também. Vai ter a gente fazendo trança um no cabelo do outro, pintando as unhas. Vocês vão ver tudo isso lá. É por essas e por outras que eu não vou nesses encontros que vocês fazem. É porque você não tem cabelo pra fazer trança, Gelo. Bom, vocês perceberam que esse episódio tá saindo numa janela um pouco diferente, que não é habitual. A gente pede desculpa por isso, principalmente aos apoiadores. Contratempos, galera. Infelizmente a gente ainda não tem superpoderes e... é isso, acontece a vida no meio do caminho, tá certo? Então a gente pede desculpa pelo vacilo e fiquem agora com o programa. Vamos abrir o Vortex então, meninos? Tropas liberadas. Nós falamos logo nos primeiros Vortex sobre gnose. Episódio número 9. Cachorro, gnose, pitu, cigarro, coisas assim. Eu não lembro. Foi ou alguma coisa do tipo. Um gerador Lero Monstro. A gente já estava com um pouco mais de maturidade. Tinha umas outras questões que a gente iria conversar. E por que não gravar essa conversa que a gente já tem entre a gente mesmo, não é mesmo? Pra gente iniciar, pra quem tá chegando agora, que a gente imagina que nem todo mundo ouviu desde o 5º, vamos conceituar a gnose. E não pode falar de Samael. Cara, então, velho. Pra mim, gnose é o momento de comunhão com o infinito. Nossa, que bonito. É tipo assim, eu ia falar tipo assim, é uma foda. Aí o Rodrigo fala assim, não, é um amorzinho. Porra. Mas uma foda é um amorzinho, um amorzinho é uma foda. Não porra, confundo depende com de quem tá transando. Cara. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É verdade, cara, depende de quem tá transando. Quando a gente pensa em gnose, isso dentro da magia do caos, a gente precisa lembrar de um determinado de uma determinada revitalização que acontece, que é a seguinte: muito do apelo da magia do caos é para você reduzir a magia aos seus elementos constitutivos, para que ela se torne, antes de mais nada, prática, operativa e divertida. Então, nesse sentido, que esforço que foi feito? Historicamente, você constrói toda essa coisa que a gente convencionou chamar de magia
como uma série de práticas, rituais, toda uma série de proibições e coisas que deveriam ser feitas para obter um certo resultado. Conforme a coisa foi avançando, a gente foi se separando principalmente dessa magia de cunho europeu, principalmente do medievo, que vai vir ali com Eliphas Levi, toda aquela tradição alquímica, tá? E a gente começa a se reportar a uma base que eu vou arriscar chamar de xamânica, tá bom? Que é justamente o quê? Como, afinal de contas, nós conseguimos produzir resultado? E aí a gente tem esse encontro do que os moleques falaram aí. Por um lado, você tem uma baita experiência de comunhão, tá? Que acho que é mais ou menos o que o Rodrigo estava falando, mas eu entendo muito quando o Vitor fala que às vezes pode ser só um negocinho gostoso ali. O Vitor dava muito esse exemplo no começo, que ele fazia muito sigilo pro metrô parar onde ele estava na plataforma. Era isso, né, Vitor? Isso. E aí a gente já pode ver como que você consegue ter essa sensação, que eu tô chamando de sensação por enquanto, com atividades muito triviais do dia a dia. Eu particularmente tenho essa experiência com ônibus, como eu pego muito ônibus e tal, de sair atrasado e, mano, focar obsessivamente em que tudo vai dar certo e que os ônibus vão passar nos horários e eu não tenho precisado pegar tanto Uber assim, porque os ônibus estão rolando. Quando a gente se coloca num determinado estado de consciência, a gente começa a ter primeiro uma percepção diferenciada do mundo. Segundo, que aí vai entrar uma coisa que eu queria muito abrir pra vocês por que quando a gente tá nesse estado alterado de consciência, a gente consegue produzir resultado? Cara, eu acho que as coisas funcionam porque a gente tem um ponto de vista que sobrepõe sempre ao outro, né? A nossa mente consciente, ela sempre vai julgar as coisas que a gente tenta fazer com base nas regras do mundo em que ela se aplica. E quando a gente está no estado de gnose, que é o tal do estado alterado de consciência, a gente cala a boca desse ponto de vista que só leva em consideração algumas leis e a gente acaba deixando aberta a nossa visão menos limitada. A gente tira, né, a interferência desse ponto de vista babaca que a gente tem e deixa o nosso subconsciente trabalhar diretamente, né, com os nossos objetivos. Não sei, eu acho que é pra isso. É isso mesmo. Olha só, veja bem, eu vou dar uma definição aqui que eu andei trabalhando nela esses dias aí, que é o seguinte: princípio de vibração, tá? Tudo se movimenta, tudo está vibrando, certo? A gente já falou sobre isso. Se tudo está vibrando, inclusive o todo, né? Olha o chat. Olha que ridículo, escuta, presta atenção. Tá. Bem-vindo ao meu mundo. Se tudo está vibrando, inclusive o todo, tá? Então, o que é estar na mesma vibração que o todo? Sincronizar a nossa vibração com o todo. É justamente a gente diluir parte da nossa psique nesse campo de potencialidades infinitas, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o estado de gnose, ele é um estado temporário que se comunica direto com a nossa essência e que, igual o Vitor falou, quando a gente está ali, a gente deixa algumas das nossas particularidades de fora. Então, a minha ideia é que o nosso ego ele fica esquecido um pouquinho quando a gente acessa esse oceano, esse potencial puro, esse manancial de fertilidade. O que vocês acham disso? Eu vou falar uma coisa que eu acho que o Victor vai concordar comigo. Eu teria um pouco mais de cuidado, não tô falando que é assim na realidade, com a palavra puro, porque tem muita gnose que ela vem do que é considerado profano, impuro, sujo, e a gente vai falar disso daqui a pouco. A gnose não necessariamente é um estado estático de êxtase, de prazer. Você pode ter uma gnose muito ruim, uma bad muito ruim, ainda assim ela te dá gnose. Não, mano, mas eu acho que o Rodrigo falou de puro, não a nível de, sei lá, de origem, mas puro sim a nível de contato direto. Eu acho que é a nível de contato direto, Gelo, porque realmente existem gnoses que trabalham com
climatizações mais densas. Você tá ficando mais elegante, Vitor. Existem gnoses ou existem métodos de se chegar à gnose? São métodos de gnose, mas eu acho que gnose é uma só. Eu acho que gnose é uma coisa só. Isso, eu também. Porque o objetivo da gnose, ele é um só, né? O objetivo da gnose, ele é justamente fazer com que a gente conecte uma parte mais apta nossa, né? Ao nosso objetivo. O lance todo é que conforme a gente vai trabalhando melhor a nossa intenção e a forma como a gente faz as coisas vibrarem, a gente não tem a necessidade de ficar com o olho virado e babando e sambando para fazer as coisas. E a gente pode inclusive dizer que a gnose, ela é aquele estado de gnose seria o próprio objetivo dos místicos, né? Aquilo ali, o estado de gnose é similar ao religário das religiões. Eu não tenho certeza, Pesado. mano. Eu não tenho certeza. Pesado. Porque quando a gente trabalha com a religião, a gente tem que trabalhar com a figura de uma divindade, tá ligado? E nem sempre o alcance e a divindade depende disso, tá ligado? Aí eu vou dar uma discordada, Vitão. Eu acho que eu entendi o sentido geral que você tá falando, mas religião nem sempre prediz uma entidade. A gente tem, por exemplo, o budismo, onde nós não temos uma deidade ali para nós. Eu não sei se é uma precisão técnica chata minha. Não, acho cabível, Gelo. Porque tem uma coisa que vocês estão falando aí que tá... Fazia tempo que eu não tomava uns chablau, assim, no meio do programa, de ficar pensando. Por exemplo, quando eu uso a gnose, vou chamar de gnose clássica, o método clássico de chegar em gnose. Qual? Punheta? Tonto. Faz tempo que ninguém chama de tonto, né? Faz muito tempo que ninguém me chama de tonto, Gelo. Desde os 6. Porque agora eu não tenho mais esse referente, que era pancada no rugby, ficava doidão lá apanhando e lançava os bagulho. Ou uma gnose de concentração, tá ligado? Asana paradinho, quietinho, fica ali, até que eu percebo uma diferença, mas eu não sei se essa diferença é por causa do método ou por causa da experiência em si. Eu acho engraçado, Gelo, a gente falando, porque, tipo assim, você fala do asana, tipo assim, não, a gente fica ali parado, e pã, acontece. Tipo assim, mano... Se fosse só isso. Não, aí depois desse episódio, aí um monte de ouvinte parado olhando pra parede. Tipo num zazen, né? Só que nunca vai chegar, né? Um zazen eterno, né? Acho que dá um foco, não sei se for o Flávio ou se for o Peu, que falou assim, mano, ele tá lá você na forma do Ibis e não sei o que tem, e treme, soa e pensa, fazendo um esforço pra ficar parado. Tá ligado? Esse esforço objetivo e não fazer um esforço objetivo, ele é muito louco. Porque a gnose, ela vem dessa quebra, dessa descontinuidade. Ela vai acontecer no momento em que você conseguir, tipo, bater num muro, assim, uma coisa metafísica, num muro metafísico. É porque eu acho que a gnose, cara, é o momento em que a consciência toma ciência da própria forma. Então, vou escrever isso aí. Perfeito. Fala de novo, duvido. A gnose, ela é o momento em que a consciência toma ciência da própria... Filho da puta. É o momento em que a gnose toma ciência da própria forma. Que é quando ela abdica da máquina corporal, né? Então, é por isso que eu tô falando desse negócio do asana. Asana. A minha namorada faz yoga, então ela fica me cobrando esses termos. Do asana. Mano, eu tô cheio do Sankara agora, dos Ahimsa. Eu tô outro homem, mano. Ahimsa top. Ahimsa top. O vocabulário do Rodrigo, né, cara? Caralho, mano. O Rodrigo é um cara que, se ele vier pro Rio, ele sai com a minha avó e não comigo, tá ligado? Tem muito disso, cara, que é um exercício que eu gosto muito de fazer. Eu esqueci o nome dela agora, mas é muito cômodo isso. Mas eu escolhi a postura do cadáver pra sustentar. Se o ouvinte não souber o que é a postura do cadáver, dá uma procurada. E tem dado resultados muito interessantes, cara, porque a maior dificuldade ali
é de você... veja como são estágios. A primeira coisa, obviamente, você estar imóvel. A segunda coisa é de você não estar fiscalizando os seus movimentos, porque você já está imóvel. E a segunda... E, tipo assim, você não pode estar deitado. Você não está só deitado. Você não está deitado. O seu corpinho, ele não pode estar completamente relaxado. Você não vai dormir. Sim, exato. A rigidez cadavérica é importante. Esse é o ponto, saca? Rigor mortis. Isso, obrigado. Tu contrai o corpo todo, Gelo, quando você tá nessa postura? Se eu contrai o cu? Não, contrai o corpo. O cu pode fazer parte do corpo, né? Mas é que isso é muito importante, viu? Isso chama Hui Yin. É uma posição corporal básica para a maioria das técnicas de defesa energética, de musculação. Mas vocês contraem o corpo todo ou o corpo ele fica semi-contraído? Como se alguém fosse te chamar, você estivesse esperando alguém te chamar e você precisa levantar rápido? Não, o Yin é só a contração do períneo, só a contração do olho de ouro. Mas é sim. E isso é dito dentro dos métodos de regulação energética chineses, que o ânus é uma das maiores portas de escape da energia do corpo. Então, dentro de algumas iniciações energéticas, é pedido para que a pessoa que está sendo iniciada trave esse chakra para que a energia não escape. Mano, quando você está trabalhando em corporação na Umbanda, velho. O Aleister Crowley fala isso sobre magia sexual, que isso é a opinião dele, não é a minha, mas que o sexo anal ele conduziria perda de energia da pessoa que está na posição passiva, tá? Mas isso é uma coisa bem polêmica, assim, eu não sei se... Cara, se a gente for pensar na questão da troca, tem validade no sentido de que há um emissor e um receptor, mas esse é um ciclo durante o ato todo. Não tem cabimento você pensar que isso escorre no meio do rito, que é uma perda no sentido de escapa do sistema, que é uma entropia. Não é assim. Do Crowley é assim. Ele quer dizer que ali é um centro energético muito sensível. Enfim, por isso que eu não concordo muito. Sim, a gente consegue... Assim, o Crowley, como pessoa, é um babaca. Darion é uma outra figura, mas a gente... Você sabe que tem meme isso na tela, né? Você separar Crowley de Telemann. Não, você não consegue separar o Crowley da Telemann, mas você consegue muito bem separar Crowley de Darion. Do Mega Darion. Fazia tempo que a gente não queria nesse assunto no Vortex, né? É verdade, cara, tinha muito tempo. Vocês me prometeram de botar merda e cu no negócio? A gente não bateu a cota, né? Dando uma recuperada aqui. Se a gente tá falando dessa questão do uso, que essa função do Savasana, e nessa prática que eu falei que eu adoto, essa questão do rigor do corpo, inicialmente pra mim, ela se dá como imobilidade total, coisinha básica, blá blá blá. Segundo, eu vou escalonando isso para que eu vá me... Como que é? Despersonalizando, não sei se é esse o termo, que é despersonalização, um bagulho trash do meu corpo, e eu vou me concentrando aonde eu quero. Através dessa prática do cadáver e dessa entrega. Por sinal, é uma coisa que eu sinto muita diferença quando eu faço isso no chão, quando eu faço na cama e quando eu faço na terra. Dá uma diferença sensacional, cara. Nossa, que doido, na terra deve ser do caralho. E aí você vai fazendo seu obituário enquanto você tá lá. Cara, isso é muito doido. Então o que eu faço? Sempre que eu começo essa prática pra entrar nesse estado... E veja que curioso, porque se você tá no Savasana, você tá inteiro, assim... Você não pode ter outra prática. Vai ser um rito mental, vai ser uma parada desse tipo. É um trabalho específico. Uma outra gnose que eu gosto de acessar, que ela é muito mais corpórea, é com essa coisa do raspar a cabeça. O momento de concentração, de estar com uma lâmina na cabeça, procurando o máximo de perfeição sem machucar a pele, me coloca num tal estado que me dá um chablauzinho assim. E eu vou sempre colocando coisas que é pra uma coisa específica, que é quando eu vou trabalhar com geração de energia, e aí eu tô com aquela energia sexual acumulada e tal, eu vou jogando isso pros atos de embelezamento do corpo, como por exemplo, fazer a barba, raspar a cabeça, fazer todas essas coisas. Quando eu termino, eu tô num estado de potência, que aí eu assumo uma forma deus específica, que eu já tenho um trabalho com ela faz um certo tempo. E raspa o seu. Depois pinta com um pincel. Mas, Gelo, Continua daí. Deixa eu te perguntar. Não, vai. Toca.
qual é o método de gnose do candomblé? Essa é uma pergunta que eu queria te perguntar. Mano, música, dança, posição corporal, movimento repetitivo. Imagina que você tem uma... Bom, agora você não tá vendo, mas você tem uma coisa específica pra fazer com cada parte do corpo em cada dança pra cada orixá, tem um ritmo musical específico e tem um momento específico pra isso acontecer. Então é toda uma condução ritualística que vai te colocar num determinado estado que é muito plausível que você tenha uma alteração de consciência. Primeiro porque você tá dançando, segundo porque você tá girando, segundo porque... Quarto, esqueci os números, porque você tá cantando, tem a questão da própria música, tem a questão de todo o apetrecho do ambiente. Nossa, mano, o atabaque ele é tipo um canalzinho, um sintonizador assim, tá ligado? Se tiver um Ogan da hora com a mão ali, filhão, você tá bem. Não, é muito doido isso aí, em caso de Umbanda, quando eles estão em quaresma, em caso de respeito em quaresma e tal, e que não tem atabaque, a vibração é completamente... Sim, aquela coisinha branquinha, bonitinha, tudo. Cara, é muito bom. Eu não acho bonitinho não, eu acho que falta axé, assim, sei lá. Cara, quando a gente tá respeitando esse período, é muito gostoso, cara, porque é um momento em que a casa pode, tipo, parar, saca? O candomblé ele é muito energético, ele precisa desses momentos. Mas esse candomblé não é respeito quaresma, não. Mano, o quaresma não é cristã? Então, depende da casa. Entendi. Você vai ter casas que procuram se afastar do doutrinário cristão. Você tem casas, como as da Bahia, que não tem problema algum com esses. São tipos de trabalhos diferentes. Porque a gente não pode esquecer nunca que o candomblé é comunitário. Então, parte do trabalho do candomblé é atender a comunidade. E se a comunidade observa aquela data, o candomblé vai observar. Eu acho que agora tinha que entrar uma vinhetinha do Douglas falando assim, tá errado, tá errado. Vou pedir um áudio pra ele. Isso é legal. Vitor, você narra um tipo de gnose muito interessante naquele relato do Diário Mágico. O de quimiognose? Tanto da quimiognose quanto da Mãe Branca, do Buraco das Almas. Ah, sim. Brother, meus ritos, eles costumam levar entre 2 horas e umas 4, 5 horas, cara. Porra, eu me empolgo, Gelo, eu vou embora. Não, da hora, eu vou fazendo. Ainda mais, tipo assim, nos fundos da casa da minha mãe, tinha muito mato, então eu conseguia utilizar e... Tipo assim, onde eu tava, na verdade, pra fazer o rito da Mãe Branca, eu tava, tipo, num matagal, tá ligado? Eu tava utilizando um terreno que não era meu. Eu invadi o terreno de um vizinho pra poder fazer. Isso, tem a parte dos cachorros, das galinhas. Assim, é porque lá é roça, né, brother? Então é muito mais fácil. E o povo vê uma fogueira e um cara de preto na beira da fogueira sacudindo um bicho, ninguém vai ficar perto, tá ligado? Por mais que o povo seja muito cristão, então é muito seguro. Então eu fico lá 4, 5 horas, às vezes bate olha por cima do muro, ou então olha do segundo andar e vê eu lá fazendo uma macumba, mas aí foda-se, tá ligado? Mas tipo assim, da casa da... Não, ninguém sabe quem é o dono do terreno que eu uso lá, cara. Nem eu sei. Na casa do vizinho e foda-se? Eu uso o terreno... Rodrigo, eu uso aquele terreno tem 6 anos. Entendi. Nunca deu nada. Mano, eu já capinei. Se eu tivesse construído uma casinha lá, eu uso o capim, eu me garantia. Eu já capinei lá, cara. Sabe não sei se tu conhece. Porra, o moleque que me deu a espada foi comigo lá, capinou o quintal. Ah, tá. Uhum. Caralho, capinou o quintal, que isso? Mano, tinha que cuidar do terreno, porra. Eu tenho um buraco de alma no terreno do maluco. Eu tenho que capinar, tenho que deixar limpo. Eu vou ficar pisando em cocô de bicho, caralho. Não vou, porra. E, porra, tem altas plantinhas lá maneira. Consciência ecológica. Quando eu fico num rito de umas 4 horas, não tem como não entrar no estado de gnose, porque você começa a trabalhar tanto com símbolo que daqui a pouco você esquece que você não tá mais em Hogwarts e vai pra onde você tem que ir. Eu penso, quando o Gelo usou a palavra despersonalização, eu acho que foi muito acertado, velho. Eu vejo muito isso, assim, o estado de gnose, ele te tira do seu modus operandi comum, mas não é só porque você está acessando um estado de espírito diferente, saca? É porque aquele estado de espírito, eu vejo ele estático mesmo. Então, eu acho que ele se relaciona direto com o que há de mais interior na gente. E por isso eu penso muito nessa questão dessa despersonalização, no sentido de ele tirar
a pessoalidade da prática, ele se relacionar com aquilo que há de mais... Tem uma coisa que você fala bastante, Rodrigo, que eu acho legal, que é o que é sobriedade, o que é sóbrio. Quando nós estamos totalmente nós, eu acho que a gnose, por incrível que pareça, quando você usa métodos excitatórios, você acaba chegando numa situação onde você consegue perceber claramente que não é você, porque desperta de algum lugar essa intuição do que é você de fato. Cara, eu começo a pensar muito realmente em identidade quando a gente fala de gnose, né? Porque que nem a gente usa muito a magia do caos para fazer uma desprogramação, né? A técnica dos 8 circuitos, ela serve justamente para tirar todo esse lixo que a gente herda. Se eu não me engano, é até no xamanismo urbano que o cara fala, né? Tipo, benditos são aqueles que não herdam os vícios dos pais ou algo do tipo. Eu acho que o estado de gnose, ele mostra quem nós somos por trás do... Sei lá, existe o CSS, que é a imagem, né? E existe o código que está por baixo. Eu acho que os métodos de gnose, eles mostram o código que está por baixo da estrutura visual, sabe? Do site, por exemplo. Legal, tipo Matrix mesmo. Eu acho que é isso, cara. Código-fonte, né? Isso. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que quando a gente acessa o estado de gnose, a gente vai lá, clica com o botão direito e coloca inspecionar código da página. Aí pronto. Ou aperta F12. E o negócio é que o estado de gnose, né, traduzido gnose como conhecimento, mas com C maiúsculo, né, no sentido de que se referia ao conhecimento da verdade espiritual, né? Então ele dava a entender de que era um conhecimento intuitivo de como que o mundo espiritual funcionava. Então, assim, quando a gente fala justamente disso, essa código-fonte seria o vislumbre dos fluxos do universo. É mais ou menos isso. Cara, é interessante, porque quando a gente pensa num ritual bem realizado, e vai ser legal para quando a gente for falar de servidores, um ritual bem feito é igual ao orgasmo, você sabe que rolou. Por que rolou? Porque você percebe que tinha alguma coisa ali que não era do cotidiano. Uma coisa que eu venho reparado muito, que tem me incomodado, eu individualmente, pessoalmente, tenho me incomodado com certas leituras que ignoram por assim dizer, o espiritualismo. Qualquer coisa que você vai falar, mas isso é coisa da mente, mas isso não é assim, mas você não precisa, assim, cara, é tão mais bacana achar que o capeta tá no meu quarto, saca? Me coloca num outro estado, achar que de fato tem uma inteligência diferente da minha falando comigo. Se a gente trabalha com crença como ferramenta, isso é uma coisa muito importante, porque isso possibilita que conscientemente a gente se permita lidar com a possibilidade de ação além das nossas capacidades. Se eu tô com um problema, faço meus patuá aqui pro meu cigano, e isso me leva a crer que eu vou conseguir lidar com os meus problemas de materialidade, que eu não tô conseguindo lidar conscientemente, isso é ótimo. Isso é ótimo. Pode ser, como eu falei com o Arthur Barbosa agora, tempo atrás, ele trabalhava com hipnose e tal, e ele fala muito ele fala da excorporação. Vocês já viram esse termo? Eu achei muito interessante, é uma coisa nova. Incorporação é quando a gente recebe. Excorporação é quando a gente coloca alguma coisa de dentro pra fora. Então, muitas vezes, o que a gente acha que a gente está usando para formar Deus, essas coisas, é uma excorporação de algo que já está dentro da gente. Cara, também é um paradigma que eu acho muito louco. O Duende fala muito isso, né? O seu SAG é você no futuro. Isso eu acho da hora pra caralho. Só que pra mim não funciona. Por quê? Porque quando eu tô no estado de gnose, a minha fita sei lá, mano, tá rezando fervorosamente, alguma coisa assim, e de fato sentir uma conexão quando eu tô trabalhando com determinada coisa, ou então quando eu tô, tipo, dançando de forma bizarra dentro do meu quarto, cantando pra um deus específico, sentir que eu tô dançando com alguém. Sim, velho, isso é muito massa, velho. Pra mim, velho, os maiores êxtases da minha vida, eles foram quando eu estava vivenciando dentro e fora de mim uma situação que era advinda de alguma experiência espiritual, sabe? E às vezes eu fico pensando assim, eu fico divagando o quanto que deve ser mais delicioso as pessoas que têm uma sensibilidade magnética
maior e sabem lidar com ela, saca? Porque, por exemplo, gente, às vezes eu atendo algumas pessoas com o reiki e com outras técnicas que elas têm sensibilidade absurda, velho. E eu vejo eu utilizando técnicas que eu utilizo em mim cotidianamente, e as pessoas atingirem certos estados de vibração e de insights e de compreensão numa sensação estática, num êxtase, que eu não consigo conceber, sabe? E eu fico pensando, cara, olha que doido, as pessoas elas conseguem experimentar a realidade com muito mais intensidade, né, com muito mais consciência do que eu mesmo que estou propiciando esse momento para elas. E aí, às vezes, eu caio nessa pilha de pensar que as pessoas que elas são muito insensíveis, que elas ainda não têm essa parte delas trabalhadas, que elas nunca tiveram contato nem confronto com essa espiritualidade, eu fico pensando no quão limitado o mundo sensorial delas e com poucas experiências diferentes no cotidiano elas podem ter, sabe? E aí eu fico viajando que é igual perfume, sabe? Você precisa desenvolver paladar e olfato para você conseguir desenvolver o vocabulário daquilo dali e conseguir manipular mais essências e criar coisas novas. Eu fico pensando justamente nisso, que o vocabulário espiritual dessas pessoas deve ser muito mais rico, sabe, experiências de vida muito mais, sei lá, desenvolvidas, assim. E eu acho que isso reflete muito porque a gente está falando de gnose, saca? O que pode ser uma gnose não é comum pra gente, ou que nem faz ser feito, para outras pessoas pode ser uma... Mas, Rodrigo, eu entendo o que você está falando, mas tentando traduzir isso que você está falando, será que a gente pode dizer, então, que talvez essa galera que seja mais espiritualizada e que não tem vergonha de dizer que gosta do Astacheran, acredita em homem invisível, que gosta desses negócios de alienígena? Vocês viram os memes da Skid... nunca sei falando dessa página. Deles falando lá que o negócio era acreditar em tela, mas que acredita no Astacheran vai pro inferno. É verdade. Né? Como que fala o nome daquela página, Rodrigo? Sick-Day. É o nosso fronte de memes ocultistas e discordianos. Um abraço lá pro Guido Wolf. É do Guido essa página? Não tava ligado, não. É do Guido, Caralho, mané, o cara, ele é uma fábrica de sujeira. O filho da puta mora aqui no Rio, mané. Caralho, a cara dele de cracudo, mané. Que isso, mano, porra. Caraca, carioca mesmo essa porra, cara de cracudo. Não, mas para aí, Vitor, para aí. Sim, essa galera mais espiritualizada tem uma noção, tem um referencial que é representado por coisas que vão muito além dos significados que a gente atribui para o que eles acreditam. Talvez seja por isso que eles conseguem mais coisa do que a gente, porque sei lá, porque tem menos regras, talvez, a concepção do que eles constroem. Acho que é tipo criança, mano. Criança consegue fazer mais coisa porque... não, assim, eu não quis ser ofensivo, sabe? Existe a diferença. Não estou falando que falta maturidade. Estou falando que o que sobra talvez seja uma inocência também, né, cara? Porque os caras estão fazendo um rolê deles. Eu tô começando a relativizar tanto que eu tô começando a ficar enjoado de falar mal do povo. Que legal. Isso é muito bacana, velho. Isso é massa. Parabéns. Aê! Então, pois eu gosto de diferenciar muito, velho. Eu gosto de diferenciar muito sensibilidade de espiritualidade, sabe? Tipo assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que quando eu comecei o desenvolvimento eu não tinha tanta sensibilidade. Hoje eu tenho, né? Não que isso reflita necessariamente na minha espiritualidade.
E podem ter pessoas que são muito sensíveis e que não são espiritualizadas, ou têm uma espiritualidade latente, mas não se preocupam com ela e tal. Mas eu acho que são coisas diferentes, assim. E é muito doido, velho. Eu falo sempre este exemplo nos meus cursos de reiki, que eu tenho um grandíssimo amigo que ele tem uma sensibilidade incrível, velho. E quando eu preciso testar alguma coisa nova, eu chamo ele pro café. Porque eu vou testar, galera, sem sacanagem, velho. Às vezes eu vou testar uma técnica nova, um sistema de cura novo, e eu vou testando os símbolos, velho. E o cara, de olho fechado, ele é capaz de descrever qual que é a funcionalidade de cada símbolo. Esse daí trabalha mais proteção, esse daí trabalha mais cura, esse daí está trabalhando tal coisa que meu corpo assim. E o cara não é especializado, não mexe com nada disso, tal, mas ele consegue com uma precisão incrível, velho, discernir cada uma das coisas, sabe? Eu tenho uma outra amiga que com cristal ela é assim, velho. Eu pego um cristal, mando ela fechar o olho, ela me fala exatamente as propriedades. Eu pego os meus livros e bate tudo e tal. Menino, nunca estudou cristal na vida, nunca teve, tipo, uma habilidade, assim. Então você vai encontrando as pessoas que elas têm uma sensibilidade muito pontual em alguma área do conhecimento, velho, que às vezes elas mesmas não têm essa noção do quanto aquilo ali é importante, por exemplo, para um estudioso, e que elas conseguem te dizer as mesmas coisas que os livros renomados de pesquisadores ao redor do mundo te falam, sabe? E isso é uma coisa muito legal, é uma ferramenta de pesquisa, e aí você pensa assim, cara, se essa pessoa tem tanta afinidade com isso aqui, provavelmente se ela estivesse trabalhando com isso aqui dentro da espiritualidade dela, ela ia fazer muita coisa doida, saca? Seria uma ferramenta tanto para essa pessoa, embora ela não saiba disso, embora ela nunca tenha sido apresentada a isso e tal. Então, eu viajo nisso, galera, que o constante aproximar do estado de nós também desenvolve essa sensibilidade, também desenvolve essa intimidade com o estado, sabe? O que vocês acham disso? Essas experiências que você traz me colocam uma questão que é a seguinte: existe essência antes da consciência? Existe essência antes da consciência? Por exemplo, essa amiga que você cita que consegue aparentemente descrever as propriedades de um cristal antes de ser informada que você está falando daquele rol de coisas. Isso é muito interessante porque a gente pode pensar nas ideias inatas que já nascem com as pessoas. Né? Ao mesmo tempo, quando a gente pensa nos dados que advêm da consciência após estudo focado em cima de alguma coisa, muitas vezes elas não apresentam resultados tão bons. Então a gente está falando de uma realidade, vou voltar nisso, infelizmente. A gente está falando de uma realidade objetiva externa ao sujeito da experiência. Existe uma realidade total, e agora se no último programa você falou que Deus é absoluto, eu vou falar que a realidade é absoluta. No final das contas, eu tô concordando com você? Se não, eu faço o que eu falei. Sim. Vitor, me ajuda. Eu desdigo. Obrigado, Vitor. Então eu posso continuar agora. Tá tudo bem. Eu tô falando isso por quê? Primeiro porque eu sou babaca, mas segundo porque isso traz pra gente uma coisa de que não existe divisão. O que existe é a percepção da divisão. Posso dividir uma pérola que surgiu outro dia, eu conversando com um amigo que tá fazendo pós-graduação ainda? Estávamos conversando sobre não pode não. diversas babaquices nossas, e a gente chegou na ideia que é o seguinte: o grande problema da filosofia ocidental é que nós partimos do ponto de que existe um absoluto, existe um todo unitário, e nós não compreendemos porque nós estamos separados na dualidade. Então a nossa grande treta é como superar ou lidar com a dualidade para retornar à unidade absoluta. Já na filosofia oriental, o que está em jogo é que existe uma consciência clara de que não existe divisão, não existe dualidade, que tudo isso é ilusório e, no entanto, nós percebemos dualidade. Por quê? Ficou muito isso na minha cabeça, e quando você traz essa questão, mano, isso me parece muito claro, aquela coisa do tipo... vai ser até curioso falar isso. Eu posso saber algo que eu não aprendi? E se eu posso saber algo que eu não aprendi, quando a gente tá falando de gnose, a gente não tá falando de um estado extraordinário. Mano, não consigo acreditar que o absoluto é... Assim, quando vocês falam de absoluto, vocês falam de algo como se fosse único. Único talvez não, mas e eu acho que...
Ah, sim, entendi. Isso, Uno. Ele é o conjunto do infinito. Tudo o que se pode conceber e também o que não se pode conceber. Que seria o todo, com todas as letras maiúsculas. É o conjunto das consciências, né? Entendi. Não só consciências, toda a matéria, tudo pensamento, emoção, tudo que há. Eu preciso ler mais. Eu tô me sentindo. Eu não sei. Não, mas faz sentido, tudo bem. Acho que eu preciso cagar. De repente, esse meu estresse é bosta. Prisão de ventre. Depois eu vou contar. Conta agora, Rodrigo. Você já entrou no assunto. Você não vai me deixar daqui até 11h30 da noite esperando pra você me falar o que você ia contar agora. Você não vai me deixar, porra. Calma. Eu fui consultar com o eixo de cabelo do meu amigo na casa dele e tal. E eu no dia, assim, eu cheguei da casa e tal, comecei a passar mal, velho. Eu nunca passo mal, sabe? Nunca tenho disposição, muito raro, velho. 1 ou 2 vezes no ano. E uma disposição assim, e aí eu ranguei a casa, eu comi metade do prato, normalmente eu como 2 pratos, eu comi metade, e eu saí daqui, tava meio assim, então eu cheguei na casa dele, ele botou isso bom, eu falei, nossa, eu vou beber e tal, meio mal, eu falei, só pra me desperdiçar, né? Aí tá, saí da casa dele, eu passei mal, não pode agarrar, que a gente foi num restaurante super chique, tinha tipo, filé com fritas, uma coisa cabulosa, assim, um prato que eu adoro e tal, eu comi metade do prato também. Sobremesa, comi metade do negócio, falei, não, amor, eu passo mal. Ela falou, não, tô vendo, sendo pra não comer, né, você tá passando mal mesmo, né? Cheguei em casa, eu devia ter levado de tanto que eu caguei. É gnose, cara, é gnose. Eu falei, o passe do Chucaveira foi... Mas, mano, isso aí já aconteceu comigo na época que eu era kardecista, cara. Total. Mas assim, tipo, no centro que eu atendia, a gente sempre passava por uma consulta antes de atender o público. O dirigente da casa, ele vinha e ele vinha ministrando em cada ele vinha fazendo, era um processo muito longo, ele fazia tipo um processo de massagem em algumas partes específicas, tipo canela. Ele tinha uma crença tipo, em algo que pareciam os pontos de contato do gnóstico. Aí ele fazia umas massagens, umas pressões assim, alguns pontos do braço e tal. O cara, em momento algum, ele encostou no meu tronco. Ele encostou, tipo, eu lembro do meu joelho pra baixo e do meu cotovelo pra baixo em direção às mãos, né? Ele só fez essa massagem ali. Ele pediu pra eu botar as minhas mãos em cima da barriga, com os dedos tipo cruzados em cima do umbigo, com as 2 palmas da mão pra cima, e eu fiquei ali. Aí ele deu um passo em cima da minha mão. Aí ele falou, agora você pega a sua mão e bota em cima a palma da sua mão e bota em cima da sua barriga. Mano, eu botei. Eu tava 2 dias e pouco sem cagar. Desesperado, brother, desesperado. Eu tava desesperado já, eu tava ficando pra morrer, mano. Aí eu peguei o travesseiro, tem aqui em cima, amarrei aquela fronha, eu vou dormir e amanhã eu vou cagar, se Deus quiser. Príncipe, eu lhe asseguro pela honra de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando foi de madrugada, eu me levantei com a cagadeira também. Eu saí correndo de dentro da rede e digo, valha-me Nossa Senhora, ainda bem que eu moro perto do banheiro, dou um pé no banheiro. Cara, foi a coisa mais sensacional do mundo. Foi o melhor desentupidor de... Porra, moleque! Ele acabou... Mano, ele fez assim... Agora você pode levantar. Quando eu levantei, aí ele olhou pra minha cara com aquele... Sabe aquele ar kardecista, que todo kardecista de muito tempo tem? Tipo de Valdo Franco, de falar manso. Aí ele falou assim... Agora você pode ir no banheiro. Mano, eu não tinha contado pra ninguém que eu precisava cagar. Mano, bateu direto assim, bateu direto. É que nem uma vez que eu fui pra casa do João... O João tava ótimo, lá, carregado. Aí eu fui pra casa dele, entrei no quarto dele, o quarto dele numa vibração super maneira, assim. Nada a ver com as paradas que eu tava trabalhando. Aí, mano, eu saí da casa dele,
foi caganeira na certa. Caralho. Foi, na época do teu casamento também me deu caganeira. Cara, parada energética vai direto no meu estômago, vai direto na minha barriga e já era. Eu chamo isso aí de órgão de impacto. Eu tenho trabalhado isso, como ponto de contato. Mas maneiro, isso é um termo que tu desenvolveu ou isso tem literatura por aí? Cara, eu ouvi dizer que isso era da acupuntura, mas eu estou consultando um acupunturista foda que ele me falou que ele nunca ouviu esse termo dentro da acupuntura, não. Então, eu não sei se é de uma acupuntura mais esotérica ou se a pessoa que me ensinou isso é que tinha desenvolvido os termos. Eu gosto muito deles. Vou falar disso no meu curso de defesa. Eu tenho alguns amigos, assim, eu conheço, na verdade, muita gente, até gente que não tem trabalho espiritual e nem trabalho energético, que simplesmente, tipo assim, bate no fígado e já era, assim. Vai na casa de uma pessoa que tá meio errada, mesmo sem beber um copo d'água, volta com o fígado fudido. Mas é porque o fígado é o ponto de contato mesmo tradicional da acupuntura chinesa, que é onde que pega a primeira sujeira. Tipo assim, um vampiro energético bem treinado, ele vai foldar a energia do plexo solar e vai transferir as sujeiras do fígado dele pro fígado da pessoa que está sendo vampirada. Caralho, brother, eu nunca tinha parado pra pensar indiretamente no fígado. Sabe onde é que eu pensava? Medula. Na verdade, não na medula em si, no bulbo, que fica logo abaixo da bundinha do cérebro. Eu foco ali, brother, porque quando você foca direto ali, eu penso no que acontece quando você bate aquilo ali. Uma porrada bem dada no bulbo, ele até te cega. Aquele cantor de ópera, o Andrea Bocelli, ele tomou uma bolada diretamente no bulbo, assim, na nuca, e ficou cego. Tem pessoas que conseguem outros problemas, então um ataque energético de vampirismo vai direto na medula, brother. Mas eu vou tentar o fígado também. Mas só semana que vem, porque essa semana tem que estar bom pra ir pra tua casa. Dona Raquel vai inspecionar. Não, eu vou do bem. Eu vou do bem. Então vamos fazer agora uma discussão que vai ser a seguinte. A gente falou da colega do Rodrigo que... Mas você estava falando disso, de coisa, de experiência inata. O que você não incluiu? Por causa dessa questão que a gnose, ela te abre para essa ausência de dualidade. No final das contas, o que a gnose faz é aquilo que você falou no começo dessa experiência pura, que é retirar os limites que existem entre eu e o outro, eu e o grande outro. Então, no final das contas, um estado de gnose pode ser compreendido também como o estado em que eu paro de me separar do meu resultado ou de um objeto. O estado que eu paro de me separar. Sim! Nossa, sim, exatamente. É o que eu quis definir quando eu falo de sincronizar a si com o todo, né? Porque se o todo ele é o conjunto de todas as coisas, tá? Então vamos tentar imaginar o seguinte, gente. Tudo que a gente consegue conceber e o que a gente não consegue conceber está agrupado em um conjunto. Tá? Esse conjunto é o tá? Então a gente fala que esse conjunto ele tem uma vibração própria. Tá, beleza. Então, esse onde que ele tá? Ele tá lá no plano arquetípico, né? Ele tá lá em cima. Ele tá... Seria um terreno de fertilidade, um terreno de potencialidade pura. Então, ele tá no início das vibrações. Ou seja, toda a intenção que for depositada lá e ela estiver alinhada com o fluxo do todo, né? Estiver respeitando as regras de manifestação, ela vai germinar. Né? E isso é a regra da gnose, né? Por isso que a gente bota a intenção lá. Então, se esse todo ele está lá no plano arquetípico, lá em cima, lá no início e tal, e a gente está aqui no mundo físico, no mundo fenomenológico, então, o que são as coisas, tá? O que são os corpos que estão sincronizados com essa vibração do todo? São os corpos que eles já conseguiram alcançar esse estado, eu vou chamar de ascensão por falta de um termo melhor, ou são esses corpos que eles ainda não
ainda não tiveram um processo de manifestação. Então, tá ligado quando a gente fala na Umbanda, no Herê, que ele é uma entidade encantada, que ele é tão puro, que ele tem um poder tão sinistro, mas ele ainda não encarnou, não teve experiência de encarnação? Sim, sim. Então, é mais ou menos isso. Seria uma consciência que ela está sincronizada com este estado puro, não sei, mas esse estado vibracional do todo, e ela tem poder sobre a matéria, porque ela agiria direto deste plano que a gente acessa quando a gente está em estado de gnose. Bota fé? Boto, porque aí a gente pode entrar numa questão que é a seguinte: quando a gente ativa um servidor, a gente precisa de um estado de consciência específico para aquele servidor, e o que a gente tem visto muitas vezes na internet agora é a galera fazendo um trabalho que ele é prático, ele é ritualístico, ele é bonito, ele tem um monte de coisa, mas era um dos pontos que levou a gente a regravar esse programa, que era o seguinte: será que uma determinada prática que a gente vai tentar chamar aqui de católica com os servidores é efetiva? Por que vem essa provocação? Quando a gente pensa, por exemplo, no Abralas, nos 40 servidores, e em outros servidores popzinhos por aí, ai meu Deus, o do Caio Chagas que virou jogo. O Lux Titânio, é os que eu consigo vir à cabeça agora, que eu mais vejo a galera comentando. Qual que é o lance? Se a gente começa a ter uma prática com eles, pensar no ocultista médio, assim, o cara não tá com as técnicas bem desenvolvidas pra ele ainda não tem uma percepção da hora do que é gnose pra ele, do que não é, porque muitas vezes a molecada entra em gnose e não tá nem ligada. Se ele mantiver uma prática sistemática, é provável que a repetição e o ritmo faça com que ele atinja alguns resultados. Por quê? Porque o fato de você estar num prazo específico, num tempo específico, fazendo coisas específicas, imprime alguma coisa a esse... Deixa eu ver se eu entendi. Quando você estava falando de arquétipos, você estava falando de da arte pra cima. Isso. Tá. Você consegue colocar ali a sua caixinha e tentar colocar lá na fila pra ser impressa, não é isso? Tá. O incômodo surge quando a gente vê uma galera fazendo isso sem uma preocupação com, de fato, puxa vida, retirar essa barreira entre ela e o servidor. Entende? Como se eles lidassem com o servidor como algo que deve ter a vontade conquistada. Sim. Que você deve cair nas graças do servidor. Sim, porque aí a pessoa tá colocando ele tá colocando o servidor como o fim da gnose, né? Uhum. Mas eu tento pensar, Gilo, quando a gente fala de um estado específico para ativar um servidor, será que é isso mesmo? Porque se a gente falou que gnose é única e que as formas de obter elas são diferentes, não seria esse tratar o servidor uma das formas de gnose? Concordo que possam ser uma das formas, mas quando a gente pensa na forma como essa prática tem sido feita, isso pegando os registros de alguns grupos, tá? A gente vê que existe uma devoção, e devoção é sim uma das formas. Isso. O que incomoda é o seguinte, é quando você atribui ao servidor uma coisa que ele não tem, que é vontade. Ele é senciente. Você não deve cortejar o servidor. Você deve estabelecer uma relação para que aquele servidor entre na sua psicoesfera, e a partir dessa psicoesfera que está conectada com o todo, ele se torna efetivo. Sim. Sim. Quando a gente manda um sigilo por arquétipo, a gente está colocando um arquivo na fila para, se a gente fizer bem feito o trabalho, ele ser impresso. Quando a gente ativa um servidor, a gente está colocando um despachante nessa fila. Isso. Legal. A gente vai ter um episódio ainda no especial de Abralos, né, para falar sobre tudo isso que tem sido desenvolvido, que tem impactado o cenário de justiça de forma nos últimos anos. Mas eu piro muito, velho, nessa questão da devoção, porque eu acredito que essa prática com o servidor, talvez ela seja uma externalização de uma função que devia estar existindo de forma interna, mas que a gente não vê dentro da prática dos magos do caos por aí afora. Né? Antes de existir esse frenesi com os servidores coletivos, né? Antes de existir toda essa ferramenta e essa galera utilizando eles, você não via muito prática devocional
dentro da magia do caos. E o que isso implica? Né? A gente já falou muito sobre as pessoas que fazem uma magia muito seca, não tem um poder, um poder, né, de magnetismo emocional eu penso que talvez essa magia do caos seca ela vai de encontro ao que a magia do caos em si propõe. Porque se a gente fica só no seco, a gente está fazendo todo ali o trabalho do código-fonte, de pegar referências, de definir o meta-sistema, mas a gente não tem energia para fazer a ativação dele no final. Eu acho que essa energia vem justamente dessa carga emocional da magia. E eu vejo que uma das explicações, uma das justificativas de por que essa magia de servidores ela tem funcionado tão facilmente, tem se alastrado por aí, é porque essa função de devoção ela ativa uma capacidade inata, vou colocar assim, de lidar com o sagrado que as pessoas já carregam dentro do código moral delas, sabe? Muito louco, cara. Então eu vou reformular a forma como eu penso. Quando eu critico a galera que lida, eu vou usar essa expressão de novo, de forma católica, com os servidores, eu posso estar com birra porque eles não estão fazendo do jeito que a magia do caos faz. Isso! Só que eu estou desconsiderando que a magia do caos é fazer o que você estiver fazendo de forma divertida e ter resultado. Isso! Interessante. E é isso que eu sempre bati na tecla com todo mundo que fica criticando os resultados que são obtidos pelas pessoas por esses servidores, porque se é uma porta de entrada para a magia, isso vai fazer com que essa pessoa largue a consciência dela de alguma forma, né, e que futuramente venha estudar de outras formas, como eu já vi muitas pessoas acontecer isso, com muitas pessoas no grupo do Ábralas, né, em outros grupos aí fora. Então, não é um paradigma válido. É a mesma coisa que as pessoas que estão criticando o magia do caos que só faz sigilo, só tem prática de sigilo, e que agora se tornou uma prática como um servidor também. Bom, tá, mas é uma prática básica que todo mundo testou no início da caminhada e que deu certo. E é por ter dado certo que a gente não desanimou e continuou os estudos. Então, é uma ferramenta que leva a pessoa a trabalhar um tipo de ativação de gnose que estava meio que esquecida por muito tempo. E aí eu vejo que dentro dessa prática de servidores coletivos existe tanto o iniciante que trabalha devocionalmente, como se fossem santos católicos, quanto o magista do caos que sabe utilizar aquele servidor ali sem devoção, utilizando ele como um despachante mesmo, e obtém resultados tão incríveis quanto qualquer outro resultado, porque utiliza como vamos dizer assim, um catalisador, um auxiliador. Então, às vezes eu vejo pessoas utilizando um sigilo, né, um sigilo comum, próprio pessoal, e um servidor para acelerar a força daquele sigilo. Doido. Nossa, a minha prática com os 40 servidores vem disso. Eu pegava The Witch, socava num sigilo que eu tava sem saco pra esperar ele se ativar pelo tempo que deveria esperar. E criava uma bombinha ali e funcionava. Inclusive já fiz isso com o Abras, foi do caralho. Eu uso ele muito assim, dessa forma. Então, o que a gente está falando aqui de duas ferramentas diferentes que vão conseguir alargar o nosso acesso à gnose? Se a gente está falando que o estado de gnose é um só, né, e que os métodos são diferentes, a gente está combinando métodos diferentes para alargar o nosso, vamos colocar assim, o nosso canal até esse mundo de potencial puro, né? Sim. Se a gente tá falando desse alargamento, a gente precisa ter uma consciência com relação a essa crítica que a gente tava fazendo, que é a seguinte: a preocupação tudo bem, essa galera tá vindo muitas vezes, e aqui sem críticas a priori, de um rolê wicano, que é um rolê devocional.
ou tá vindo da Umbanda mesmo. A gente vê muita galera do Papo de Inclusa aparecendo lá no grupo do Abra, às vezes no grupo do Vortex. Porque o que dá a impressão? Dá a impressão que o servidor era uma espécie de Deus. Isso. Que você deve adorar. Tudo bem. Tá, você tá chegando agora, tomando contato. Os seus resultados provavelmente vão te levar a ver que existe uma forma mais específica e mais divertida. Quando você fala dessa questão do alargamento, é bem interessante, porque é muito curioso, porque a galera que começa a ter contato com o Abralas, com os 40 servidores, não posso dizer porque eu não acompanho tanto, eles migram muito rapidamente para outros espaços. E nesse outros espaços, eles descobrem um novo, e a partir dali vem aquela coisa, eu posso fazer diferente. E aí vem outra enxurrada de dúvida, né? Que nem quando a gente leu aqui, a gente fez aquele programa de lendo comentários. Tem um que é sensacional, da menina perguntando: saí do banho pelada e rezei pro meu anjo da guarda. Isso não é muita desvergonheira ficar sem roupa na frente do anjo da guarda? Sim, minha senhora. Na boa. Então essa quebra de tabus, ela é interessante porque ela vai acontecer porque quando a pessoa se coloca em relação com o resultado, ela vai ver que tabu não serve pra nada. Hoje eu falo mais, velho. Existe muito esse movimento sim de migração das pessoas começaram, por exemplo, com servidores coletivos, com Abras e foram para outros pontos e foram largar seus pontos de vista. Agora, o que eu gosto de enfatizar, e é aí que eu meço, né, aí que eu mensuro quais das minhas amizades são verdadeiros magistas, que são grandiosos, são as pessoas que eu já conheci, que já tinham uma prática firme e fixa, que foram lá e testaram técnicas novas, que se deram espaço de aprender, de apresentar, né, aposentaram a intolerância delas um pouquinho para fazer uma prática que ou beneficiou elas muito bem ou não fez, né, diferença nenhuma, mas que elas se deram a oportunidade de experimentar. Então, essas pessoas, né, que a maioria lá do Grupo do Caos Brasil, a maioria dos meus irmãos lá da Caos, né, dos adeptos ao Grupo Sofia, essas pessoas, elas mostram que elas realmente têm essa essência do caos de experimentar uma coisa nova, de ver como aquilo dele funciona, como que pode ser utilizado e dar novos fins e dar feedback de como aquilo dele pode ser melhorado. Porque se você faz um técnico e você não recebe feedback de ninguém, ou então só iniciante que utiliza aquilo dali, você nunca vai saber quais são as potencialidades que aquilo dali pode ter, e você nunca vai saber o que você pode melhorar para aquilo poder ajudar mais pessoas e funcionar de uma forma ainda mais eficaz, né? E aí, quando você tem essas pessoas que eles estão dispostas a experimentar o novo, eu achava que isso era uma regra no ambiente ocultista e, infelizmente, eu descobri que não é, né? Que é por isso que eu bato tanto nessa tecla em vários dos programas, por causa dessas pessoas que a gente consegue fomentar e desenvolver o cenário ocultista. É por causa da galera que dá feedback, manda e-mail pra gente, que fala: não, o episódio tal funcionou dessa forma assim, foi legal pra mim e tal, ou então, vocês podiam mudar o áudio de vocês, vocês podiam fazer tal e tal coisa. É por causa dessa galera que a gente consegue ter noção de como que as coisas funcionam e melhorar, né? Então, quando o cara ele dá chance para uma técnica nova, quando ele vai lá e experimenta, quando ele vai lá e corre atrás e tal, ele dá ajuda, toda a prioridade, não é só a vida dele em particular. Essa percepção é fantástica, cara. A gente pode inclusive conduzir pro fechamento com essa visão, que é a noção de comunidade. Ela passa por saber como que você vai receber aquele que tá vindo de fora e ainda não é igual a você. Eu tô repensando muito a minha visão dessa coisa que eu coloquei por causa disso. Assim, eu individualmente nunca vou falar pra ninguém: não faça. Muitas vezes a pessoa vai falar assim: eu quero fazer tal coisa. Faz. Saca? Eu quero ver o oco. Agora é curioso, cara, quando a gente pensa em que ambiente a gente tá gerando, porque a gente acaba se concentrando em grupos por motivos de sociabilidade diversas. E aí, tudo bem que é um porre, que tem safra na Caos Brasil, né? Tem época que o negócio tá indo firmeza, aí de repente começa aquela enxurrada de gente nova. Vamos ver se sobrevive aos trolls. Se sobreviver, beleza. Então é meio que uma seleção natural. No Vortex a gente tenta ser um pouco mais cuidadoso. Se bem que lá no grupo só tem... Enfim, eu tô indo dormir e eu não quero pensar no que tem naquele grupo. Tem umas coisas que você vê que é bizarro. Mas é muito louco, cara, da gente pensar como que a gente vai dividir sem oprimir as experiências que a gente já teve, que a gente acha que pode ser útil. Porque se a gente preza pelo máximo de resultado com o mínimo de esforço,
Como que a gente divide isso com a galera? É importante dividir? Eu acho que é. Você vê o cara tendo dificuldade, não custa nada ir lá, estender a mão, dar a força. Não é nem caridade, não é nada, é questão porque senão vai ficar te enchendo o saco. Tipo, imagina assim, você chega no clube de tiro a primeira vez, a pessoa tá vendo se a arma tá carregada, com a arma virada pra cara dela. Você não vai perder nada de virar o cano da arma do cara e falar assim, o alvo é ali, desse lado sai a bala. Tipo, o Obi-Wan Kenobi podia ter feito com o Luke Skywalker, tá? Ele não fez. Você não assiste Star Wars, né? Assisti, lógico. A primeira coisa que o Luke faz com o sabre de luz é apontar pra cara dele. A história podia ter terminado ali. Falar em terminar, cara, Vitão caiu. Infelizmente. Ficamos sem o Vitor logo no final. Não voltou. E a gente já tá com tempo e um papo bacana. Um episódio um pouquinho mais curto, mas é um episódio bem informativo. Bem basado. Quer dar recado? Falar alguma coisa no final ainda? Quero. Então vai lá. Então, eu queria dar 2 recados. O primeiro é que eu continuo fazendo os meus atendimentos. Galera que tiver aí precisando de uma restauração energética, quiser um rei, tudo, manda uma mensagem pra mim. Eu tô atendendo, vai ser legal dar uma ideia e tudo. A segunda coisa é o seguinte: eu vou dar um curso de defesa energética e proteção astral no dia 15 de julho de 2017, então mês que vem, né? E vai ser aqui em Belo Horizonte, vai ser bem legal. Eu vou preparar um materialzinho inédito desse curso, e se vocês quiserem, manda uma mensagem que a gente troca essa ideia e eu vou começar a divulgar ainda com vocês, mas tamo aí. Então, os recados são esses. Obrigado, pessoal, é nóis. Então, vamos fechar o Vortex, cara? Vamos.